Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Está escrito lá em Lucas, capítulo 22, no versículo 42. Amém? Amém. Diz o seguinte, isso aqui fala sobre uma oração de Jesus, e ele diz, você pode ler comigo, dizendo: Pai, se queres, faça de mim esses cálices, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Amém? Você pode se assentar nessa noite. Amém. O nome do Senhor Jesus seja engrandecido em tudo, por tudo e em todos nós. E que nessa noite você possa ter os seus ouvidos atentos à voz do Senhor. E a minha oração é que o Senhor fale algo a você nessa noite, assim como Ele tem falado comigo sobre uma palavra. Não sei se já foi projetado aqui o tema da ministração dessa noite. Nós vamos conversar um pouco sobre renúncia. O Senhor Ele tem falado um pouco comigo sobre essa palavra. E eu tenho tentado entender algo de Deus. Entender o que Deus tem para falar comigo, o que Deus tem para falar com você, através de uma palavra. E creia, foi uma palavra que o Senhor falou comigo, desde que os pastores chegaram, o pastor Arão chegou comigo e disse: olha, você vai pregar, e a gente se coloca no lugar de perguntar: Deus, o que o Senhor tem para a tua igreja? O que o Senhor tem para falar comigo? E aí o Senhor me dá uma palavra. E eu li esse texto porque fala de alguém perfeito que viveu de forma perfeita a renúncia. E esse momento aqui é crucial no ministério de Jesus Cristo. É o momento que o pastor Henrique até traçou algum comentário sobre isso na EBD de hoje, falando sobre os sentimentos ali de Jesus. E eu disse: nossa, Deus confirma mesmo. Ele foi lá no texto, certinho, né? Como é que Deus Ele confirma nos nossos corações. E esse texto, esse momento de oração de Jesus, é Jesus se derramando ali aos pés do Senhor, e naquele momento de aflição que nós conhecemos. E Jesus, ele fecha esse momento de uma forma tão maravilhosa, de uma forma, um entregar tão peculiar, algo que nós não vemos outros deuses fazendo, mas nós vemos o Deus verdadeiro, o único Senhor, ali, naquele momento, dizendo: olha, eu não quero passar por isso, eu não quero estar longe do Pai, eu não quero estar afastado, eu não quero carregar sobre mim o peso desse pecado, o peso do pecado. Quando eu digo desse pecado, pode sugerir que era dele, mas o peso do pecado da humanidade.
Mas Jesus, ele termina este momento, fecha de forma única, dizendo: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. E esse texto foi o que pulsou mais forte no meu coração quando o Senhor conversou comigo essa única palavra, renúncia. E é claro que depois que Ele dá a palavra, algumas coisas surgem e a gente pensa em vivências que nós tivemos. Nós olhamos para outros personagens bíblicos que também foram homens e mulheres que renunciaram por amor à causa do Senhor. E parando para pensar um pouco sobre renúncia, de forma muito rasa, a renúncia ela pode ser comparada com escolha. Mas o Senhor falou para mim: não é escolha. Porque escolher é algo muito superficial. Talvez assim no nosso dia a dia, você hoje fez escolhas para estar aqui. Você escolheu a camisa que iria vestir, a blusa, o vestido, a calça, escolheu o seu sapato. Isso são escolhas que nós fazemos. Escolhas no dia a dia todo mundo faz. Muitas são escolhas simples, como qual roupa que eu vou usar. Outras são escolhas que, de certa forma, influenciam mais na nossa vida, qual a profissão que eu vou exercer, que eu vou me dedicar, que eu vou estudar, onde eu vou me formar, em que escola, em que instituição. Outra escolha que também tem influência grande na nossa vida é sobre com quem eu vou me relacionar. E escolha pode ser algo profundo e pode ser algo também superficial, como eu já falei. E aí o Senhor ministrou no meu coração que renunciar é muito mais do que escolher. Jesus, ele não escolheu a morte na cruz, mas ele renunciou. E eu tenho entendido de Deus que renúncia não é quando você tem opções a fazer. Eu vou sentar aqui na frente ou vou sentar ali atrás. Se eu sentar ali atrás, eu estou renunciando o lugar aqui da frente. Ou vice-versa. Renúncia, o Senhor falou comigo que renúncia é quando eu submeto-me à vontade do Senhor. E o Senhor falou especificamente comigo sobre renunciar em prol do reino dele. Que a nossa renúncia, a minha renúncia, a sua renúncia, ela precisa ter essa característica de renunciar em prol do reino de Deus. Não é escolher fazer algo ou não fazer, escolher pecar ou não pecar. É saber que não existe outro caminho a não ser a vontade de Deus. Aí o Senhor me deu duas frases. A primeira dela diz assim: escolher é decidir estar no comando. Ou seja, quando eu escolho, quando eu tomo minhas decisões, eu estou no comando da minha vida. Mas renúncia é o quanto Deus tem de mim, o quanto a minha mente é submetida à vontade de Deus. E aí o Senhor me fez pensar sobre alguns personagens bíblicos. Um deles foi um homem chamado Noé. E lá em Gênesis capítulo 6, versículo 14, no capítulo 6 ele recebe um chamado, e no 14 ele recebe uma ordenança de Deus. E a ordenança do Senhor Jesus para ele foi a seguinte: Gênesis 6, 14 diz: faze uma harpa de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e a calefarás
calapetarás com betume por dentro e por fora. Então, Deus ele chama Noé e começa a dizer para ele qual é a obra que ele tem que fazer. O que ele tem que cumprir, qual a sua missão ali, naquele momento. E Deus, ele chega com ele porque a humanidade ela está num momento impossível, no momento em que Deus decide recomeçar. Ele decide dar uma nova chance para a humanidade. E ele chama este homem, Noé, e diz: olha, Noé, eu vou trazer justiça, juízo sobre a terra. E a tua missão é dar continuidade na humanidade. A tua missão é pregar também, porque Noé, ele foi um homem que muitos disseram que ele estava louco. Nossa, que coisa é essa que ele está fazendo? Em cima de um monte. Como é que vai chover? E para que ele quer essa arca desse jeito? E durante anos, ele negou a si mesmo. Durante anos, ele renunciou à sua vida. E ali ele cumpriu o propósito de Deus. E nós conhecemos a história de Noé. Aquilo que a Bíblia relata para nós. Esse homem que Deus olhou, confiou nele essa missão. E Deus me falou o seguinte: quando nós renunciamos, olhando para Jesus Cristo, olhando para Noé, existe uma chance de salvação para outra pessoa, ou para outras pessoas. No caso de Jesus, foi para a humanidade. No caso de Noé, foi para as pessoas que estavam ali próximo dele. Aqueles para quem ele chegou a abrir a sua boca e dizer: Noé, por que tu estás construindo essa arca? Por que está construindo esse barco? Está louco? E ele trouxe e disse: olha, vai ter uma grande chuva, vai ter um dilúvio e nós precisamos nos proteger. E certamente ele convidou muitas pessoas, mas eles não quiseram saber da salvação. Eles não quiseram saber da salvação. Escolheram viver as suas vidas, escolheram continuar no seu pecado, escolheram continuar na sua mediocridade, escolheram permanecer, enquanto Noé renunciou. Ele renunciou anos da sua vida, ele renunciou anos com a sua família. E algo que Deus me falou: a salvação estava posta para quem quisesse ali também se arrepender. No versículo 22 diz: assim fez Noé consoante tudo que Deus lhe ordenara. Então, quando Deus falou comigo: olha, renunciar não é você escolher ter opções, mas é você obedecer à ordenança de Deus, é estar debaixo do comando da palavra de Deus. Isso é renúncia. Isso é renúncia. E renúncia ela serve para todos os aspectos das nossas vidas. Nós, mais lá na frente, um pouquinho, podemos pensar sobre isso juntos. Em que aspectos da minha vida, em que aspectos da tua vida nós podemos renunciar de nós mesmos. Em Lucas 14, fala sobre Lucas 14, a partir do 25, fala sobre que Cristo exige abnegação. Esse é o tema que está aqui na minha Bíblia. Fala: a grande multidão acompanhava ele, voltando-se lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, a mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O 33 diz:
E esse versículo é chave também, que é o ensinamento de Jesus, onde ele chama os seus discípulos e grande multidão e fala com eles dizendo: assim pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, renúncia para nós não é uma escolha. Renúncia para o povo de Deus, renúncia para o discípulo não é uma escolha. Porque aquele que não consegue renunciar à sua vida, à sua vontade, os seus desejos, por causa do Senhor, diz aqui no final do versículo, não pode ser meu discípulo. E hoje nós vivemos um momento de muita confusão na mídia, nas redes sociais, em igrejas, e graças a Deus, deste púlpito tem saído palavras de bênção para as nossas vidas, não de enganação. Onde muitas pessoas, onde falso evangelho é pregado, dizendo que venham para Jesus como está e acabou o versículo por aí. Não existe transformação, não existe mudança de vida, não existe não vos amoldeis a este mundo. Não existe renúncia, não existe negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Tem muito evangelho perigoso, falso evangelho, que tem pregado o amor pelo amor, amor superficial, o amor mundano, colocando este amor como se fosse o próprio amor de Deus, o amor perfeito de Deus. E eu quero te dizer nessa noite que se nós não renunciarmos, nós não podemos ser discípulos de Jesus. Palavras de Jesus, às vezes, são palavras duras, palavras que, eu acho que o pastor usou essa expressão hoje, frustram os nossos desejos, os nossos sonhos, que frustram as nossas vontades, que frustram aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero ter. Que Jesus é esse que frustra as minhas decisões, aquilo que eu quero viver, quem eu sou? Quem eu sou? E muitas vezes nós permitimos que o mundo diga quem eu sou. Muitas vezes nós permitimos que a mídia diga quem eu sou. Muitas vezes nós permitimos que os influencers digitais digam quem eu sou. Muitas vezes eu permito que o Deus desse século diga quem eu sou. E assim a identidade, a minha identidade, a sua identidade corre o risco de ser manchada ao ponto de nós não sabermos quem nós somos. Ao ponto de nós acreditarmos nas mentiras e vãs filosofias deste mundo. Que Deus tem para nós já é determinado por Ele. A vontade do Senhor, ela não se amolda à minha vontade, ela não se amolda aos meus desejos, ela não vai porque eu acredito nisso, porque eu entendo que é assim, porque eu tenho esses sentimentos. A vontade do Senhor, ela é perfeita e única. A vontade do Senhor, ela não depende dos meus sentimentos. A vontade do Senhor não depende dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus desejos. E quando o Senhor falou comigo, olha, renunciar é viver a vontade de Deus, não significa escolha. Significa negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir Jesus.
Todos os dias nós precisamos passar por isso. Todos os momentos das nossas vidas, nós precisamos negar a nós mesmos. E eu não estou falando aqui que é fácil você abrir mão de quem você é, abrir mão dos meus sentimentos, abrir mão dos meus sonhos, dos meus prazeres. Não é fácil. Mas é necessário. Quem quiser ser chamado de discípulo de Jesus, precisa aprender a renunciar a si mesmo. Porque quão dura é essa palavra? Quão duro seria ouvir, Júnior? Você não aprendeu a renunciar. Tinha tantas coisas que eu falei ao teu coração, tanta coisa que estava escrita na minha palavra, e você não renunciou. Você não pode ser meu discípulo. Quão duro é ouvir isso do Senhor. Mas a boa notícia é que o que o Senhor tem para nós não é o sentimento de vivermos na frustração. A boa notícia é que nós, dia após dia, somos convidados ao nosso Deus a renunciar quem nós somos, a renunciar a nossa vontade, a renunciar os nossos desejos, renunciar a minha falsa identidade. Aquela identidade, sabe aquela identidade que o mundo tem pregado sobre a minha vida, sobre a tua vida? O mundo tem pregado que... Eu vou pedir licença aqui para a irmã Eliana, que ela trouxe uma palavra bem rápida ali no grupo familiar e muito interessante. Ela falou sobre... nós estávamos conversando sobre oração e ela trouxe um comentário que aquilo ali marcou bastante para mim. Muitas vezes, em datas comemorativas, principalmente de aniversário, muitas pessoas dizem: olha, você consiga tudo aquilo que teu coração deseja, né? E claro, existem versículos bíblicos falando alguma coisa sobre isso, mas não necessariamente como o mundo tem pregado. Mas o mundo ele prega aquilo que o teu coração deseja, no sentido de que as tuas vontades sejam realizadas, né? Somente os teus sonhos ali sejam realizados. E ela disse: nossa, mas a palavra de Deus ela fala que do coração do homem procedem coisas ruins. Pode colocar para mim Jeremias 17, 9? O coração do homem procedem coisas tão ruins. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só 9. Então eu fiquei pensando no que a irmã falou, e, nossa, como é verdade. O desejo do nosso coração, o desejo do coração humano, ele precisa ser colocado consoante à vontade do Senhor. Mas na sua raiz, ali no seu egoísmo, ele é enganoso, ele é maldoso. Procedem coisas ruins dos nossos corações. Então o meu coração, o seu coração, ele precisa ser rejeitado, ele precisa ser colocado de lado. Eu preciso, como diz a palavra de Deus, como diz as palavras de Jesus, negar a mim mesmo todos os dias. Eu preciso abrir mão daquilo que me prende neste mundo. Eu preciso aprender a abrir mão, não para fazer uma escolha, mas para cumprir a vontade do Senhor, para cumprir o propósito de Deus em minha vida.
Renúncia em nossa vida, ela tem um propósito. A renúncia em nossa vida é viver a vontade do Senhor. Eu posso dizer para você, olha, você tem uma escolha. Quando você sair daqui hoje, ou você vai continuar a sua vida lá fora de qualquer jeito, ou você vai escolher ser alguém melhor, alguém segundo o coração de Deus. Mas eu posso também dizer, você pode renunciar os desejos do teu coração e viver a vontade de Deus. E como eu tenho aprendido com o nosso amigo Fábio, a vontade de Deus, ela é uma só. E nós precisamos estar inseridos no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não tem ramificações. O plano de Deus, o propósito de Deus, o alvo de Deus, ele é único. E nós precisamos estar inseridos no propósito de Deus. Precisamos estar inseridos nos planos de Deus, nos sonhos de Deus. Isso implica em renunciar quem eu sou. Isso implica em renunciar a minha vontade. Isso implica em renunciar as minhas paixões, os meus desejos. Tomar a minha cruz e seguir Jesus. Isso significa que eu vou seguindo o mesmo caminho que Jesus me ensinou. Significa que eu preciso andar passo a passo atrás de Jesus. Eu não abro outro caminho. Eu não vou por outro lado, eu não vou por atalhos. Jesus, ele não nos convida a ir por atalhos. Ele nos convida a segui-lo, a ir atrás dele, a ir junto com ele. Quando ele falou sobre caminho largo e o caminho estreito, dizendo que o caminho estreito é difícil de caminhar. É este o caminho que ele tem para nós. E o caminho largo, que é o caminho que o mundo oferece, é um caminho mais fácil, é um caminho onde eu posso viver as minhas vontades deliberadamente, viver os meus pecados deliberadamente e viver fora do centro da vontade de Deus. Viver fora dos planos de Deus, viver fora do propósito de Deus. Mas o Senhor lhe diz: ande pelo caminho estreito, ande pelo caminho estreito, vinde após mim. E falar sobre Jesus e não ler o que está escrito em Filipenses 2,5, falar sobre a renúncia de Jesus e não ler o que está escrito nesse livro de Filipenses, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. E assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para a glória de Deus Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi o maior exemplo de renúncia. Nosso Senhor Jesus Cristo foi o maior exemplo de esvaziar-se de si mesmo para seguir o propósito de Deus, para seguir a vontade do Pai. Porque ele fez isso de forma perfeita. Ele fez isso de uma forma inigualável. E para nós, inatingível. Para nós, seres humanos, pecadores que somos. Por que inatingível? Porque você já pecou, eu já pequei, então eu não tenho mais como fazê-lo igual assim. E muito mais que isso, porque eu não sou Deus. E Ele esvaziou-se de si mesmo, esvaziou-se da sua glória, deixou a sua natureza divina
e se fez homem e habitou entre nós. E quando a palavra diz que Ele não usurpou o ser Deus, antes Ele se esvaziou e foi encontrado de forma humana e reconhecido como ser humano, e caminhou entre nós, caminhou entre os seres humanos. Foi a renúncia mais perfeita descrita na palavra de Deus. É a renúncia mais perfeita. Cristo, Ele renunciou à sua natureza. Ele renunciou à sua própria identidade para viver o propósito de Deus. Ele não escolheu, mas Ele renunciou. Ele renunciou. Ele deixou de lado quem Ele era. E como eu falei aqui quase ali no início, renúncia, ela implica em salvação de outro. E essa renúncia perfeita é a que nos traz salvação. Essa renúncia perfeita é a que nos traz o privilégio de podermos estar aqui reunidos neste lugar. Essa renúncia perfeita nos traz esperança da glória, que é Cristo em nós. Essa renúncia perfeita é que nos faz olhar para os céus e entender que existe vida, porque o Senhor nos alcançou. Porque o Senhor, Ele tem nos resgatado, cada um de nós. E a cada dia Ele tem transformado quem nós somos, na nossa caminhada com Ele, na nossa caminhada com o Senhor. E o convite do Senhor Jesus nessa noite, para a igreja dele, igreja, renuncie a sua identidade, renuncie quem você é, renuncie muitas vezes os teus desejos, os teus sonhos. Muitas vezes os nossos planos precisam ser renunciados. Abraão, por amor ao Senhor, quando o Senhor pediu o seu filho como sacrifício, ele renunciou ao sonho que ele tinha, ser pai daquele rapaz. Então, ele foi frustrado, ele recebeu como herança do Senhor Isaac. E aí, este Deus que frustra muitas vezes os nossos sonhos, que frustra os nossos desejos, que frustra os nossos amores, Ele pede renúncia de nós. E Ele simplesmente diz, por amor ao Senhor, em obediência à palavra do Senhor, eu renuncio até o meu filho, por amor ao Senhor. E a pergunta que o Senhor tem feito a mim, e que eu creio que Ele quer fazer para você nessa noite também, até que ponto nós temos renunciado em favor do Senhor? O que eu não tenho, eu não sei se é aberto ou não, abrir mão, me perdoe. O que eu não consigo abrir mão, vou usar essa expressão, por amor ao Senhor? O que eu não consigo me desvencilhar por amor ao Senhor? E existe um perigo muito grande. Existe um perigo muito grande quando nós não abrimos mão de algo por amor a Deus. Porque isso quase que automaticamente sugere algo que seja maior que Deus em nossas vidas. Isso automaticamente sugere que existem deuses que nós precisamos eliminar em nossas vidas, e esses deuses podem ser as minhas vontades, pode ser um pecado, pode ser um sentimento, pode ser um relacionamento em que eu não abro mão. O que é que nós precisamos ainda? Abrir mão
para vivermos em plenitude a vontade de Deus, ao ponto de nós podermos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, mesmo que eu morra, assim como Jesus Cristo fez, mesmo que eu vá para a cruz, e Ele sabia disso, e é incrível que o Senhor falou várias vezes sobre isso aos seus discípulos. Então Jesus, Ele sabia para onde Ele estava caminhando. Em Marcos 8, 31 a 33, Mateus 16, 21 a 28, Lucas 9, 22 a 27, Jesus, Ele começa a predizer que Ele seria morto, que Ele precisava ser entregue, e Ele continua falando isso em Marcos 9, em Mateus 17, novamente em Mateus 20, Marcos 10 e Lucas 18, e pela última vez em Mateus 26, Ele fala sobre a sua morte, que Ele seria entregue aos homens. Jesus sabia do que ia acontecer com Ele. Ele sabia o caminho que Ele estava trilhando, porque era um caminho de obediência, um caminho que existia uma finalidade, existia um propósito. A vida de Jesus não foi uma vida vivida de forma vazia, mas ela tinha um propósito em si. E a vida do discípulo de Jesus, a minha vida, a sua vida, ela precisa ter um propósito. Nós não estamos aqui por acaso. Mas para eu descobrir o propósito da minha vida, eu preciso parar, eu preciso renunciar quem eu sou, e eu preciso viver o propósito de Deus, conhecendo o propósito de Deus. E eu só posso conhecer o propósito de Deus se eu renunciar muitas coisas em minha vida. E digo mais, se eu renunciar tudo em minha vida. Quando Jesus diz: olha, se alguém vier em mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, ou sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se caminhar com Jesus não tem incomodado você, se caminhar com Jesus tem sido fácil, não tem trazido perda para você, não te faz chorar, não te faz lamentar porque você precisa sacrificar algo por amor ao Senhor. Se caminhar com Jesus tem sido fácil, significa que eu estou vivendo as minhas próprias vontades, os meus próprios interesses, significa que eu estou vivendo os meus próprios planos. E ainda sua própria vida. Ser discípulo de Jesus não significa que nós vamos ter inimizades com os nossos familiares, com todas as pessoas que nos rodeiam, com os nossos vizinhos, com o seu colega de trabalho, com o seu colega de faculdade, ali na escola onde você está inserido, na sua vizinhança. Não significa que você vai ser mal visto por todos, não significa que você não vai se relacionar bem com todos. Ao contrário, a palavra diz: no que depende de vocês, tenha paz com todos. Mas o que Jesus está dizendo aqui, o que Ele está trazendo aqui, é que muitas vezes nós vamos precisar contrariar a vontade daqueles que estão perto de nós, aqueles que nós amamos. Entenda aqui que Ele trouxe o pai, o filho, irmãos, são pessoas próximo a mim, os seus parentes, muitas vezes, por amor a Cristo. Às vezes nós vamos tomar algumas atitudes, fazer algumas coisas que muitos não vão concordar. Estar no centro da vontade de Deus é obedecer à vontade dEle e cumprir a sua vontade, cumprir o seu chamado. E muitas vezes você mesmo não vai concordar. Sabe quando você precisa abrir mão de algo porque Deus mandou você fazer?
Abrir mão de um relacionamento que não vai te trazer nenhum benefício, não vai te fazer crescer, que não tem futuro. Abrir mão de conversas vazias, abrir mão de estar em lugares que o nome do Senhor não é glorificado. Sabe quando você está no seu ambiente de trabalho e às vezes faz alguma festinha ali ou faz alguma coisa e você não se coloca dentro daquele movimento e as pessoas começam a olhar você torto, que não participa, que não quer fazer parte da festa. Eu posso falar isso de causa própria. Lá no meu ambiente de trabalho, do nada agora começaram a querer fazer em alguns meses do ano uma festa temática. E eu renuncio isso. Eu não consigo fazer parte, não consigo estar ali. Vai ter a festa de Halloween do escritório. Meu Deus do céu. Até a festa junina do escritório. Nossa. Isso é aborrecer quem está próximo da gente. Junta antissocial. Sou. Mas como que eu vou olhar para minhas filhas e dizer, olha, não participem das festas da escola de caráter, enfim, as escolas elas oferecem algumas festas que muitas vezes as crianças são coagidas a participarem, mesmo que não haja concordância. Como é que eu vou dizer, olha, não participe, não, você não vai dançar na festa junina da sua escola, mas eu estou lá no meu trabalho participando. Então, por amor às minhas filhas, eu posso dizer, não participem. Não participe de uma festa de Halloween, porque eu também não participo. Mas na minha escola vão me olhar de forma diferente, no meu trabalho também. No meu trabalho também. E eu já tenho 38 anos. E não interessa o ambiente, não interessa quem são as pessoas, não interessa se você vai ganhar ponto ou não perder ponto. Às vezes nós precisamos abrir mãos de muitas coisas, incomodar muitas vezes por amor ao Senhor. E eu não estou falando que porque eu faço isso eu sou melhor do que qualquer pessoa que não faça, mas eu entendi de Deus que eu preciso fazer. Eu entendi de Deus que eu não posso participar de algumas coisas, alguns movimentos vazios que não traz nada para mim, não me traz crescimento. E olhar para esse versículo e ver que eu preciso aborrecer a minha própria vida significa que muitas vezes eu vou sacrificar as minhas vontades. Sabe aquilo que o mundo tem chamado de identidade? Por amor a Cristo. Às vezes não, por amor a Cristo. Quem quiser ouvir a vontade de Deus, quem quiser ser chamado de discípulo de Jesus, precisa renunciar a si mesmo, negar a si mesmo. Mas é quem eu sou. Preciso negar a mim mesmo. Quem eu sou, quando diz negue a si mesmo, não significa negue quem o Júnior é, não. Negue quem você é por amor a Cristo.
todos nós, enquanto pecadores, precisamos negar essa natureza nossa. E eu não vou nominar pecados agora, mas todos nós somos pecadores. Isso faz parte da natureza humana. E eu preciso negar quem eu sou. Ou seja, eu preciso me negar ao meu pecado. Eu preciso me negar ao meu pecado. O meu olhar, ele precisa ser um olhar santo. O meu falar precisa ser um falar santo. O meu abraçar, ele precisa ser um abraço santo. A minha mente, ela precisa ser santa. As minhas ideias, as minhas convicções, elas precisam ser santas no Senhor. Elas precisam ser santas no Senhor. Então, o que o Senhor tem falado à minha vida é sobre negar a mim mesmo, a submeter ao Senhor as minhas vontades, os meus desejos, os meus prazeres, submeter ao Senhor os meus sonhos, submeter ao Senhor quem eu sou. E se precisar, e vai precisar, eu preciso pagar o preço, negando a mim mesmo, ao ponto de fazer a oração que Jesus fez: contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Aí você me diz: mas isso aí isso não, ninguém mais faz hoje. Faz. Nós precisamos nos submeter a Jesus, ao ponto de sermos elevados, inclusive, à morte. Existe um exemplo na palavra de Deus, em Daniel, eu não vou ler, mas todos nós conhecemos, aqueles 3 jovens que foram chamados, eu acho que era Nabucodonosor, me corrijam se eu estiver errado. Ele mandou fazer uma estátua e quando tocasse ali uma corneta, um chamado, era para todo mundo se prostrar e adorar. E eles se colocaram numa posição dizendo: olha, mesmo que nós sejamos mortos, mesmo que nós passamos pela fornalha, nós não vamos nos dobrar. E se o Senhor me salvar, bem, se não me salvar, mesmo assim eu vou. Convicção, mesmo que custe a sua vida, mesmo que custe a nossa vida, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. E essa história, ela fala desses 3 jovens que foram jogados ali nessa fornalha ardente, aumentado o calor, salvo engano, 7 vezes mais, ao ponto de que as pessoas que lançaram eles dentro da fornalha morreram por causa do calor. E aí o próprio rei, ele olha e diz: mas não foram 3 os que foram lançados lá dentro? Por que tem mais um com semelhança de filho de Deus? Eu quero dizer para você que mesmo que você ache que está perdendo, mesmo que você ache que está perdendo por amor ao nome do Senhor, por amor ao reino de Deus, eu quero dizer para você que você está trazendo salvação a muitos. E quando ele diz: olha, venham para fora, o novo decreto que ele diz é que não adore nenhum Deus que não seja o Deus de Israel, que não seja o Deus verdadeiro, porque este Deus livrou, demonstrou poder como nenhum outro que ele acreditava, demonstrou.
Então, quando você achar que está perdendo, quando você achar que está incomodando alguém, continue. Por amor a Deus, por amor ao Senhor, não se dobre, não se venda. Por amor ao Senhor. E eu creio que o nosso testemunho em Deus, ele será grande. Amém? Você, junto comigo, cresça renunciando por amor ao Senhor. Em nome de Jesus, você pode fechar os teus olhos nesse momento?